Bom, pessoal, vamos estar começando o culto. O título é Vigie Sua Mente e vamos estar lendo Mateus, capítulo 16, dos versículos 5 a 12. Então, começando, quando um cristão ele crê em Jesus, ele tem a sua mente renovada. Antes dele crer, ele pensava que tudo dependia de si mesmo, né? E depois ele passa a entender, em um processo, gradativamente, ele passa a entender cada vez mais que tudo depende de Deus. E esse entendimento que tudo depende de Deus é o que leva o cristão a descansar, a ter paz, porque é Deus quem faz a obra. Então eu, por mim mesmo, né, sou cristão, então eu tenho cada vez mais consciência que eu posso descansar em Deus, eu tenho paz, quando eu entendo de uma forma bastante clara para mim que é Deus quem faz a obra. Por outro lado, quando eu perco esse foco, né, eu começo a me estressar, quando eu imagino que as coisas dependem de mim ou de outras pessoas também, né? E não enxergo Deus atuando, Deus como soberano atuando em todas as coisas, aí eu vou me estressando e perdendo a paz. Essa renovação de mente, né, ela ocorre durante toda a vida do crente. Por quê? Porque a gente tem dois problemas. Um é o nosso problema de entender mesmo quem é Deus, e esse erro ele deve ser corrigido. A gente tem uma teologia, uma visão de quem é Deus, e a gente pode cometer erros, né, em entender quem é o Senhor. E o outro problema é que a gente aprende coisas erradas, quer seja principalmente de outras pessoas, pode ser através de leitura de livros, através da mídia, através mesmo de ouvindo pregações, a gente pode estar aprendendo coisas erradas sim. E eu vou falar para vocês que a despeito disso, desses dois problemas, né, Deus, ele corrige os nossos pensamentos. Quer seja de forma passiva. Quando eu falo forma passiva, significa assim, sem a gente estar focado em corrigir o problema. Tá? Então, Deus corrige os nossos pensamentos de forma passiva, alheia à nossa vontade, ou Deus corrige os nossos pensamentos de forma ativa também. Por quê? Porque Deus ele nos convoca, ele nos chama para participarmos dessa correção de pensamento. E como é que ele faz isso? Ele faz isso dando essa ordem de a gente vigiar a mente. Vigie sua mente. Vigie sua mente! Né? Como um pai dizendo para o filho, o que você está pensando? Pensa nas coisas, né, do alto, nas coisas do céu, né, como diz Filipenses, né, a carta de Filipenses. Mas continuando, vai. Então vamos falar aqui do primeiro problema. O primeiro problema é esse. A gente tem dificuldade em entender o que Jesus nos ordena, o que Jesus fala, o que Jesus nos ensina, né? Então, vamos ler o texto em Mateus 16, começando a partir do versículo 5. O título, assim, lá na NVI, né, O fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si: por que nós não trouxemos o pão? Bom, então, analisando esse texto, vamos
pensar primeiro no nosso problema e entender aquilo que Jesus fala. Então, os discípulos, eles esqueceram de levar o pão, né? Eles estão aqui, estão pegando o barquinho, está entrando todo mundo no barco, e estão indo para o outro lugar, e não tem pão dentro do barco, porque eles esqueceram. Aí, lá em algum lugar aqui no barco, né, Jesus fala: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos, de alguma forma, eles relacionam essa ordem, né? Estejam atentos, vigiem, estejam atentos. Tenham cuidado, vigiem. Né? Tenham cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí os discípulos, eles escutam a palavra fermento no meio da ordem de Jesus. Eles tinham esquecido de levar o pão. E aí eles ficam assim: Jesus deve estar dando uma bronca para a gente de forma sutil, enigmática. Mas a gente não está entendendo ainda, né? Você está entendendo? Um discípulo chega para outro e fala: você está entendendo o que Jesus quer falar aí com fermento e com pão que a gente esqueceu? Qual que é a relação entre as coisas? Você explica aí, né? Sei lá, Pedro pergunta para o João fala: eu não estou entendendo também. Vamos ver o que o Tiago acha dessa história, né? Aí estão lá discutindo sobre essa história aí do fermento e do pão. E aí, o que eu quero falar é que os discípulos, eles parecem assim que estavam dentro da igreja rossana, né? E estavam se perguntando: nossa, será que Jesus está dando uma bronca na gente de forma mais nipônica, mais japonesa, né? Estou falando que os discípulos como nós, eles têm dificuldades em entender o mestre. Quer dizer, eu tenho dificuldade, né, de entender pensamento de Jesus, e acredito que vocês têm, todos nós temos, a gente tem as nossas deficiências em entender como é que Deus pensa. É normal, todos nós temos alguma falha aí no nosso pensamento, né? Os discípulos também, né? Bom, mas aí, então isso é um problema. O problema, tem um problema que os discípulos, eles tinham um problema dentro deles, essa incapacidade de entender o mestre, tá? Mas tem um outro problema, que é o seguinte, que é o ensino errado que vem de líderes religiosos, tá bom? Então, isso aí vamos chamar de problema 2. Aprendemos coisas erradas, problema 2, né? Então, o primeiro problema é que a gente aprende porque a gente tem deficiência. O segundo problema é que a gente aprende coisa errada porque outras pessoas ensinam coisas erradas para a gente. O ensino dos fariseus e dos saduceus. Título aqui. Em Mateus 16,6, repetindo, né, está escrito assim: disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E quando a gente fala aqui em fermento na Bíblia, vira e mexe, fermento tem uma conotação assim negativa, alguma coisa do mal, tá? Então, um pouco de fermento se espalha por toda a massa, né? Aí você que já viu sua mãe fazendo bolo, né? Ela põe um pouquinho de fermento e a massa toda fica fermentada. Fariseus e saduceus, eles são líderes religiosos, tá? E eles são formadores de opinião. Então, digamos assim, eu sempre falo, né, tá na Bíblia, os líderes, eles têm uma responsabilidade maior do que aqueles que não são líderes. Por quê? Porque eles formam a opinião das outras pessoas. Então, é mais perigoso, tá? Então aqui está escrito aqui, Jesus falou: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento. Aí no texto a gente vai entender que fermento na verdade é ensino. Então Jesus está falando: tome cuidado com o que os fariseus e os saduceus eles ensinam. Vigiem sua mente, olha o que eles estão pregando e, pensa um pouco, né? É o que Jesus está falando. Porque o ensino deles, ele se
espalha de pessoa para pessoa e vai entrando na mente das pessoas, como o fermento entra na mente das pessoas, né? Certo? Então, eu vou falar aqui sobre fariseu e saduceu, né? Então, a gente está no problema 2, a gente aprende coisas erradas de fariseus e saduceus. Só que fariseus e saduceus, eles não ensinam a mesma coisa, aí que tá, né? Então, a gente vai tentar ver o que um ensina, o que o outro ensina, e a gente vai tentar ver aí o que a gente deveria tomar cuidado, tá bom? Então, os fariseus. Os fariseus, eles liam todo o Velho Testamento, Tanakh, né? O Velho Testamento, como que é? Leis, profetas e cânticos, salmos, né? E eles criam na ressurreição dentre os mortos, né? Tá? Uma vida após a morte. Eles eram mais conservadores do que os saduceus mais liberais. E pelo fato dos fariseus serem mais conservadores, eles eram mais fechados com Roma. Na época de Jesus, Roma é a potência que domina o mundo, né? Da época. E os fariseus, eles são assim mais reticentes com os romanos, né? Bom, o problema no ensino dos fariseus é que, além da Tanakh, do Velho Testamento, eles tinham a sua tradição oral, tá? Então, eles acrescentaram um monte de regras, exemplo, como guardar o sábado. Então, eles entravam no mérito em quantos quilômetros que você pode caminhar no sábado. É um monte de picuinha. Na hora que você carrega alguma coisa e dá para alguém, o quanto que um pode carregar, o quanto que o outro pode receber, sei lá. Assim, é um monte de neuras, um monte de picuinhas, né? E isso estava tudo na tradição oral aqui dos fariseus, né? E aí, eu na minha vida, eu estou reparando cada vez mais que hipocrisia e picuinha andam juntos, tá? Então, quando o sujeito é cheio de regrinha, vira e mexe, ele tende a ser um cara hipócrita. Ele acha que a salvação dele, sei lá, o mérito, a honra, a glória dele, se baseia no fato de que ele segue aquelas picuinhas, né? E vira e mexe, um cara que segue muita picuinha, assim, tá, sei lá, já fica até meio assim reticente com o sujeito, né? Ele tem, a pessoa que é cheia de regrinhas, ele tende a ser hipócrita, tá bom? Bom, então os fariseus, eles acreditam que fazem a vontade de Deus porque eles seguem as picuinhas. Eu vou dar um outro exemplo, já falei de andar, mas tem outro exemplo. Por exemplo, Jesus, ele fala assim que os fariseus, na hora que eles iam dar o dízimo, né? Então eles pegavam lá a hortelã, o pezinho de hortelã, e contavam o número de folhinhas. E falavam assim, puxa, de cada 10 folhinhas, eu vou dar aqui uma folhinha aqui de hortelã para Deus. Então, nossa, é muita picuinha, né? Então, os fariseus, eles seguem as picuinhas, mas eles erram em coisas extremamente mais importantes que estão dentro da palavra de Deus, como amar ao próximo, ter misericórdia do próximo. Isso é muito mais importante do que seguir regrinhas, né? Então, os fariseus, eles não buscam o perdido. Jesus, ele é amigo dos pecadores, ele está junto com publicanos e prostitutas, o amigo dos pecadores, né? Porque ele ama, porque ele tem misericórdia, e está levando os pecadores ao arrependimento. Não é que Jesus está se misturando com os pecadores porque ele é um grande pecador, é porque ele está resgatando almas, né? Mas os fariseus, eles não tinham esse amor pela alma perdida, né? Um outro exemplo, Jesus, ele fez diversas curas no sábado, né? E os fariseus, eles falavam assim, poxa, Jesus, o senhor tem 6 dias para curar as pessoas, por que vai curar no sábado? O senhor está violando o sábado. E Jesus, ele respondia sobre
Poxa, é porque eu tenho misericórdia das pessoas no dia de sábado. Aliás, diga-se de passagem, também não existe dentro do Pentateuco, dentro da lei, né, nenhum mandamento sobre não curar no sábado. Não é, tá. Bom, em suma, em resumo, os fariseus, eles não confiavam em Deus e eles acreditavam que a salvação, esse relacionamento com Deus, ele se forma através do cumprimento de regrinhas, tá? Então é uma religião assim meio complicada, né? Agora vamos falar dos saduceus. Os saduceus, eles liam somente o Pentateuco, né? De Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, certo? E como no Pentateuco não tem muita referência, quer dizer, pode ter referência, mas de uma forma implícita dentro do texto, não está assim de uma forma clara dentro do texto, né, do Pentateuco, que existe uma vida após a morte. Então eles falavam, bom, não está escrito, a gente não acredita em vida após a morte. Os saduceus pensavam assim. E eles, talvez quem não acha que a vida é só nesse mundo, né, tende a ser mais liberal. Penso eu que eles eram mais liberais justamente por causa disso, né. Então, se a vida é só nesse mundo, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos, né, como diz o apóstolo Paulo, né. Em 1 Coríntios 15, dando bronca naqueles que não acreditavam na ressurreição dentre os mortos. Bom, mas continuando, então os saduceus, eles eram mais abertos para com os romanos, eles acatavam mais a cultura grega também, né, que influenciava demais a região, né, naquela época. E aí o que acontece também que a gente pode entender aqui que os fariseus também, apesar de serem líderes religiosos, né, eles também não confiavam em Deus. Então o que tem de comum aqui entre fariseu e saduceu? O ensino deles era bem diferente, mas uma coisa em comum aqui que eu estou colocando para vocês é que ambos os grupos, eles não confiavam em Deus. Eles diziam que confiavam, eles diziam que tinham fé, eles diziam que faziam as coisas, que dedicavam a sua vida ao Senhor, mas no fundo eles não confiavam em Deus. E ambos os grupos, fariseus e saduceus, né, eles se unem, se lembra, né, na pregação anterior, eles se unem contra Jesus, né? E alguns versículos antes aqui, eles vão até Jesus e pedem um sinal dos céus para testar Jesus, tá? Então, os fariseus e os saduceus, eles não reconhecem Jesus como o Messias. Não reconhecer Jesus como o Messias, meio que, digamos assim, a prova de que eles não confiam em Deus, tá? Não reconhecer Jesus como Messias implica em não ter a chave para conhecer a Deus. Jesus mesmo falou isso no livro de João, né? Que a gente só conhece o Pai através do Filho, tá? Então é complicado. Fariseus e saduceus, ao rejeitarem Jesus, eles estão rejeitando o Senhor, o Pai, né? Rejeitam o Filho e estão rejeitando o Pai. Então eu falei para vocês de dois problemas. O primeiro problema é nós não pensamos muito bem, a gente acaba entendendo as coisas erradas, né? Quando que o mestre fala, ou as coisas erradas que a gente observa, e a gente interpreta as coisas do nosso dia a dia de forma errada. Então esse é um primeiro problema. O segundo problema é porque vem ensinos errados, né? Quer seja através da mídia e líderes religiosos, né? Esses pensamentos errados entram em nossa mente. Então eu vou falar agora para vocês da solução. E a gente vai buscar a solução dentro
do texto em Mateus 16, versículo 8, tá? E a solução, basicamente, ela envolve nos fazer a confiar em Deus, confiar em Jesus, no seu sacrifício, certo, pessoal? Basicamente é isso. Bom, então, se lembra, né? Tá lá os discípulos discutindo, o que Jesus quer falar com o fermento, tem a ver com a comida, né? O pão que a gente esqueceu lá antes de pegar o barco, o que está acontecendo, né? Então, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Vocês viram eu agindo, Jesus agindo, vocês viram. E aí ele continua: vocês não se lembram nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolheram? Vocês não se lembram da primeira multiplicação dos pães, em que Jesus multiplicou os pães e os discípulos viram. Vocês discípulos, vocês esqueceram disso? Vocês esqueceram da primeira multiplicação dos pães e da segunda multiplicação dos pães? Poxa vida, discípulos, poxa vida, né? Então, olha só, Jesus, quem que tomou a iniciativa para falar com os discípulos? Foi Jesus. Jesus tomou a iniciativa quando ele percebe lá a discussão, né, entre os discípulos. Então, o que eu estou querendo falar para você com essa história que Jesus ele tomou a iniciativa é que Jesus ele toma a iniciativa para corrigir os meus pensamentos errados e toma a iniciativa para corrigir os seus pensamentos errados. Está entendendo? E aí, Jesus, ele leva os discípulos a confiar em Deus. Como é que ele faz isso? Ele leva os discípulos a refletirem sobre o que sobre o que tinha acontecido, a primeira e a segunda multiplicação dos pães. E Jesus ele fala que os discípulos têm pouca fé, pequena fé. Eles não confiam como deveriam confiar no Mestre, em Jesus. Poxa, vocês não confiam em Jesus? Vocês não confiam em mim? Vocês estão brigando aí por causa de pão? Que vocês esqueceram? Mas vocês não confiam em mim? Vocês não viram o quanto de pão que eu fiz? Vocês acham que eu estou precisando de pão, pessoal? Poxa vida, Jesus está falando, eu tenho poder para criar pão, para fazer pão. Vocês estão se preocupando com uma coisa pequenininha demais, né? Vocês não têm fé, tá? Vira e mexe, falta de fé é isso mesmo, é preocupação com coisa pequena, coisa que Deus resolveria assim, plum, entenderam? Isso é falta de fé. Então, aqui, os discípulos eles têm pequena fé. Aí Jesus ele leva os discípulos a colocar em sua mente no que ele mesmo, Jesus, tem feito, né? E aí eu escrevi aqui, você já viu o céu? Porque assim, de vez em quando, né, graças a Deus eu tenho a possibilidade de às vezes estar no final da tarde, né, e olhar para o céu. Eu não sei se você já olhou para o céu assim no final da tarde, mas quando eu olho para o céu, aí tem, agora, né, nesse mês tá ventando um pouco mais, então tem umas nuvens assim, sabe, o formato das nuvens fica um pouco mais espichadinho, né, por causa do vento, e onde eu vejo o céu está passando muita andorinha, tá? Eu olho para tudo aquilo e eu falo assim, mas Deus criou tudo isso, Deus está no controle de todas as coisas. E um dia eu estava com um problema, pensando aí nos meus problemas, e aí quando eu parei para olhar o céu, falei assim, puxa, mas Deus faz todas as coisas, Deus esteve lá quando aconteceu o problema, Deus está agindo. Por que eu estou preocupado com isso? Poxa vida. Então, a minha pergunta aí para você é essa. Você já viu o céu?
Tá? Você vê Deus agindo na natureza. Mas, continuando, Jesus ele pode prover quanto pão ele quiser. Deus ele pode prover tudo que a gente precisa para viver. Os discípulos eles estavam preocupados com o fato deles terem esquecido o pão, como se eles fossem os provedores do pão. Mas, de fato, quem provê o pão, quem provê os recursos, quem provê tudo, a saúde, eu estou usando essa boca, olhos e tal, tudo isso provém de Deus, né? Eu me alimento porque Deus, de alguma forma, me dá alimento. E não só me dá alimento, como me dá a capacidade de me alimentar, né? Quer dizer, porque o meu corpo também tem que estar preparado para absorver o alimento. Tudo isso provém do Senhor, né? Então aí, o que eu estou falando aqui é que os discípulos dependem de Jesus e não é Jesus que depende dos discípulos. Jesus não depende de que os discípulos levam ou não levam pão, que os discípulos tenham levado pão. São os discípulos que dependem de Jesus, certo, pessoal? Ou seja, a salvação provém do Senhor. É isso que eu estou querendo colocar na sua mente. Tá legal, pessoal? A salvação provém do Senhor. A salvação não provém de você mesmo, tá? Mas continuando. Então, continuando no texto, né? Jesus ele fala assim: como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. E aí Jesus explica que devemos vigiar nossa mente, né? Vigiar a nossa mente contra o ensino, contra o fermento, né, dos fariseus e dos saduceus. Então, nós devemos vigiar a nossa mente porque o erro é sutil, principalmente no meio religioso. No meio religioso, passagens bíblicas, elas podem ser lidas de forma sutilmente errada. Eu já vi isso várias vezes. O ensino errado entra na mente das pessoas e se espalha como o fermento entra na massa. Tá? Então, às vezes, um pastor, um líder religioso, ele pega um versículo, por exemplo, de Oséias capítulo 3, né? E ele fala para a multidão, né, aquele ensino de forma distorcida, e esse ensino acaba passando de um cristão para outro, levedando o mundo cristão. Então eu estava falando assim, o cristão tem sua mente corrigida porque Deus vai corrigindo de forma passiva. Assim. Jesus ele chegou e falou: homens de pequena fé, quer dizer, a pessoa não estava, os discípulos quando ouviram homens de pequena fé, eles não estavam nem pensando se eles tinham grande ou pequena fé, mas Jesus foi lá e falou para eles, tá? Então, tá fora deles. Jesus chegou e falou isso, né? Mas o cristão ele tem a sua mente, certo? Então o cristão tem a sua mente corrigida porque ele conscientemente busca o Senhor. Então tem um lado que a nossa mente é corrigida, digamos, de forma passiva. Jesus vem e fala: homens de pequena fé, acorda, né? Jesus dá aquele cutucão assim na gente, mas tem um outro lado também que a gente conscientemente a gente deve buscar o Senhor, né? Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o coração, certo, pessoal? Busca ativa, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, comida, roupa, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá legal, pessoal? Busca o Senhor, né?
O cristão, ele tem a sua mente corrigida porque ele conscientemente busca o Senhor, porque ele ora, porque ele lê a Bíblia, porque ele medita na palavra do Senhor e procura ver os acontecimentos do dia a dia como estando debaixo da soberania do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, a salvação provém do Senhor. Tudo acontece porque o Senhor permite, o Senhor faz acontecer. Então, se a gente entender que tudo provém do Senhor, e a nossa mente está cada vez mais entendendo isso, quer seja porque a gente proativamente vai colocando isso na nossa mente, Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, a mente daquele que entende, puxa vida, não é que é verdade, porque assim, tem um lado que por mais que a gente procure entender, também a gente não entende, falar bem a verdade, tá? No fundo, tudo é revelação do Senhor, tá? No fundo, por mais, assim, a gente busca e a gente quer aprender do Senhor, mas, se o Espírito Santo não estiver agindo na vida, por exemplo, não estiver agindo na minha vida, por mais inteligente que eu seja, eu não consigo entender que Deus é soberano e faz todas as coisas. Eu estou falando sério, eu não consigo entender, eu não consegui entender, hoje eu estou conseguindo entender mais. Antigamente eu não conseguia entender, tá bom, pessoal? Então, quando eu falo para vocês que, na verdade, a salvação provém do Senhor, mesmo essa busca, e Deus manda que se busque, tá? Mesmo essa busca também provém do Senhor. Tá? Mesmo quando eu escuto a ordem, né? Vigia somente, né? Cuidado com o ensino dos líderes religiosos, né? Mesmo quando eu escuto isso, eu não tenho condições de obedecer isso se não for por Deus. Assim como eu não tenho condições de comer a comida se não é Deus quem prepara o meu estômago e o meu intestino para comer. Estão entendendo? É Deus quem faz tudo. Inclusive essa própria busca. Por exemplo, eu acredito que eu tenho uma busca por Deus. Mas essa própria busca que eu tenho por Deus não é mérito meu. É Deus quem me toma, que me leva a Ele. Puxa, amém. Que seja assim comigo e que seja assim com você também, né? Mas aí o que acontece é que se a gente passa a entender isso, a gente passa a glorificar o Senhor. O Senhor, Deus do universo, me tomou para si. Puxa, se eu penso isso, caramba, aleluia, glória a Deus, entendeu? É óbvio que eu vou ficar contente. Então, a mente que glorifica o Senhor é aquela que entende assim que a salvação vem do Senhor. Não sou eu quem me salvo. A própria busca que eu tenho do Senhor é feita pelo próprio Senhor. É o Senhor quem me escolheu antes da fundação do mundo. É o Senhor quem me toma, quem me leva a Ele. Por isso eu o glorifico. Certo, pessoal? Então, com esse pensamento, né? Que esse pensamento seja válido para mim e seja válido para você. Existe muito ensino errado, tá? Que nos leva a afastar dessa visão, né? De que a salvação vem do Senhor, né? E esse monte de ensino errado, no final, acaba tirando a nossa paz, a nossa alegria, e a gente deixa de glorificar o Senhor também. Tá legal, pessoal? Você tem glorificado o Senhor? Você tem pensado de forma correta? Você tem pensado de forma que agrada a Deus? Você entende cada vez mais que a salvação provém do Senhor? Se você busca o Senhor, não é mérito seu, é o Senhor quem o faz buscá-lo. Certo, pessoal? A salvação provém do Senhor, tá? Bom, pessoal, é isso daí então. Então vamos desligar.